A mesa estava posta como sempre. Toalha branca engomada, talheres alinhados, velas pequenas tremendo com o vento que entrava da varanda. Era um daqueles jantares que pareciam uma fotografia de família perfeita, até que alguém se mexesse. Meu pai levantou a taça de vinho com aquele sorriso de quem acredita estar prestes a dizer algo memorável. Tens muito que aprender com a tua irmã, filha. Ela paga o que é dela, luta sozinha, não depende de ninguém. As palavras caíram lentas, redondas, embaladas pelo orgulho. Houve um breve silêncio, o tipo de silêncio que antecede o aplauso. Depois vieram as palmas leves, os sorrisos de aprovação, a cumplicidade cega. Megan manteve a postura perfeita, o cabelo impecável, o olhar brilhando sob a luz da vela. A filha modelo. A mulher que todos queriam que eu fosse. Eu respirei fundo, sentindo o gosto metálico do vinho ainda preso na garganta. E antes que pudesse parar a mim mesma, ouvi a minha própria voz atravessar o ar. Então ela não vai sentir falta dos 3.200 euros que caem na conta dela todos os meses, certo? O som foi seco. Não foi gritado, mas ecoou como um prato a cair no chão. O que se seguiu? Não foi silêncio. Foi morte sonora. Aquele tipo de vazio em que o relógio parece gritar. Meu pai ficou imóvel, a taça suspensa no ar. Minha mãe piscou, como se tentasse rebobinar o que acabara de ouvir. Minha tia olhou para ele, esperando que dissesse algo, qualquer coisa. Mas ninguém disse nada. Megan manteve o sorriso por 2 segundos. Depois ele se partiu no meio. Os olhos dela se tornaram frios, duros, quase transparentes. E eu soube, naquele instante, que não havia retorno. Não foi premeditado, mas talvez tenha sido inevitável. Anos engolindo comparações, ouvindo elogios à irmã independente, enquanto o meu próprio nome só servia para contraste. Anos financiando o mito da perfeição dela, o apartamento no Chiado, o carro branco das fotos, as brunches de domingo com mimosas e hashtags inspiradoras. Cada aplauso naquela mesa era uma faca enfiada num lugar que já não sangrava, apenas doía. E eu tinha cansado de ser o pano de fundo da mentira de alguém. Megan baixou o olhar, mas não respondeu. Meu pai limpou a garganta, fingiu um sorriso e tentou mudar de assunto. Um novo colega, um jogo de futebol, qualquer coisa banal. Mas era tarde demais. A fachada tinha rachado. Enquanto a conversa se arrastava, senti o peso da minha própria respiração. A cada palavra neutra, a cada tentativa de normalidade, eu percebia o quanto aquela família se sustentava em aparências e o quanto eu também era cúmplice por calar. No fim do jantar, quando os talheres pararam de tilintar e as cadeiras rangiam no chão, Megan se levantou primeiro. Passou por mim sem olhar, mas ao passar sussurrou entre os dentes. Arruinaste tudo. Talvez ela tivesse razão. Talvez eu tivesse destruído o pequeno teatro em que todos nós vivíamos. Mas pela primeira vez em anos, eu senti algo que não sentia há muito. Verdade. Crua. Desconfortável, mas verdadeira. Naquela noite, ao voltar para casa, percebi que algo tinha mudado para sempre. As luzes da cidade pareciam mais frias, o som do trânsito mais distante. E no espelho do elevador, o meu rosto parecia de outra pessoa, alguém que finalmente tinha deixado de pedir permissão para existir. Só não sabia, ainda, que aquele momento, aquele jantar, seria apenas o primeiro tiro numa guerra que eu nunca planejei travar. Achei que seria apenas uma conversa desconfortável em família. Mas a verdade, quando exposta, raramente morre ali. Ela espalha-se e transforma-se em arma. Dizem que o sucesso tem um preço, mas ninguém fala sobre quem realmente paga a fatura. Nos meses que seguiram aquele jantar, a frase do meu pai, "Ela paga o que é dela", continuava a ecoar na minha cabeça como um eco maldito. E cada vez que eu a ouvia, via na minha mente a tela do meu banco, transferências mensais, linha após linha, sempre o mesmo valor, sempre o mesmo destinatário, 3.200 euros. Todos os meses, durante 14 meses. No início, foi um pedido inocente. Megan tinha sido despedida. O chefe era um idiota. A empresa estava em crise. Só 2 meses, prometo, até encontrar outro emprego. E eu acreditei. Porque acreditar nela era quase um reflexo, como respirar. Eu transferi o dinheiro sem pensar 2 vezes. Mas 2 meses viraram 3, depois 6. E quando dei por mim, já fazia mais de 1 ano. Enquanto o meu saldo diminuía, o feed dela crescia. Um novo post a cada semana. Brunches, rooftops, viagens curtas, vestidos novos. A legenda era sempre a mesma.
trabalhar duro compensa. E as pessoas comentavam: inspiração, exemplo de mulher moderna. Ninguém imaginava que por trás daquela mulher moderna estava eu, a irmã cansada, de olheiras fundas e contas atrasadas. A cada like que ela recebia, eu sentia como se mais um pedaço de mim estivesse sendo vendido, parcelado em 12 vezes no cartão da culpa. Mas a verdade é que, durante muito tempo, eu quis acreditar que ela precisava de mim. Porque isso me dava um sentido. Se eu não podia ser a filha perfeita, talvez pudesse ser o alicerce invisível da perfeição dela. E essa é a parte mais cruel das relações de sangue. Quando o amor se confunde com servidão e a compaixão vira coleira. Lembro-me do dia em que cancelei uma viagem com amigos porque o aluguel dela estava atrasado. Ela mandou uma mensagem rápida. Obrigada, mana. Sem ponto final. Sem emoção. Naquela noite, olhei a passagem não reembolsável no e-mail e percebi que o obrigada dela me custava 600 euros e mais um pouco da minha autoestima. Enquanto ela subia fotos num café caro, eu contava moedas para pagar o gás. E mesmo assim, quando os meus pais falavam dela, o orgulho nos olhos deles era luminoso. A Megan está incrível, viste o que ela conseguiu. E quando o olhar se virava para mim, havia silêncio. Eu era o contraste necessário para que ela brilhasse mais. E, de alguma forma doentia, eu aceitei esse papel. Porque é isso que a família às vezes faz. Ensina-nos a ficar pequenas para caber na narrativa de alguém. Mas tudo tem um limite. E o meu começou a rachar no dia em que percebi que já não ajudava por amor, mas por medo. Medo de que, se eu parasse, ela deixasse de me querer por perto. Medo de que, sem o meu dinheiro, ela me apagasse da vida dela como se apaga uma mensagem lida e ignorada. Afinal, o brilho dela sempre foi feito da minha sombra. E naquele ponto, eu já estava exausta de ser o reflexo. Só ainda não sabia que, ao tentar salvar a imagem dela, eu estava prestes a destruir a minha. Mas ninguém fica no topo sem lutar pelas mentiras que o mantêm lá. E quando a máscara dela começou a rachar, a vingança veio. Silenciosa, calculada e disfarçada de verdade. No começo, pensei que o jantar tivesse sido o fim. Um ponto final numa história mal contada. Mas descobri, rápido demais, que para algumas pessoas a verdade não é o fim, é o começo da vingança. A primeira mensagem chegou na manhã seguinte. Curta, quase inofensiva. Era mesmo necessário e ignorei. Depois veio outra. Fizeste a mãe chorar. E outra. Não tinhas o direito, apaguei todas, uma por uma. Mas cada vibração do telemóvel era um lembrete do que eu tinha provocado, uma ferida aberta na vaidade dela. E Megan não sabia lidar com feridas, ela só sabia cobri-las, com outra mentira. Nos dias seguintes, algo estranho começou a acontecer. Um cliente antigo cancelou um contrato sem explicação. Outro, com quem eu trabalhava há meses, deixou de responder aos e-mails. Achei coincidência, até que um ex-colega me ligou do nada. A voz dele soava desconfortável. Ouvi dizer que estás a ser investigada por problemas fiscais. É verdade. O sangue gelou-me nas veias. Quando perguntei onde tinha ouvido isso, ele hesitou antes de sussurrar. A Megan comentou, mas disse que podia ser só boato. Foi nesse momento que percebi. Ela não ia deixar que eu tivesse a última palavra. Se eu a tinha exposto no jantar, ela agora iria apagar a minha credibilidade, tornar-me a irmã instável, invejosa, desequilibrada. Os dias tornaram-se longos, pesados. Abri o e-mail com medo. Evitei o telemóvel. Cada mensagem podia ser mais uma bomba plantada. E enquanto o mundo dela parecia seguir igual zero aos fotos novas, sorrisos filtrados, o meu começava a ruir. Trabalho perdido. Amigos distantes. Silêncio nos lugares onde antes havia confiança. Comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu tinha mesmo sido cruel? Será que, ao dizer a verdade, me tinha tornado no monstro da história dela? Mas uma noite, enquanto tentava adormecer, o pensamento veio claro como uma lâmina. Ela não está a defender a verdade, está a defender o palco. A Megan sempre viveu em cena, e eu, sem perceber, fui o público fiel da peça dela. Agora que me recusei a aplaudir, ela tratava de me destruir, personagem por personagem. Foi então que decidi que não ia responder com palavras, nem com raiva. Ia responder com fatos. Abri o computador, entrei na conta bancária e comecei a baixar tudo. Cada transferência, cada comprovativo, cada euro que saiu da minha conta para sustentar a dela. Demorei horas, a madrugada inteira. Quando terminei,
O ecrã brilhava com o nome do ficheiro. Megan, 14 meses. PDF. Enviei para os meus pais com uma única linha no corpo do e-mail, sem comentários. Fechei o laptop e fiquei a olhar para o teto. Não senti alívio, nem raiva. Só uma espécie de cansaço antigo. O de quem passou a vida inteira tentando provar que não era o vilão. Na manhã seguinte, o telefone tocou. Era a minha mãe. A voz dela soava partida. Filha. Pensávamos que ela te ajudava, e naquele instante percebi o quão profunda era a teia de ilusões que Megan tinha tecido. Ela não apenas enganava os outros. Ela os fazia acreditar que a mentira era virtude. O meu mundo tinha desabado, mas o dela estava prestes a seguir o mesmo caminho. Quando a verdade finalmente chega, ela não pede licença. Ela entra, derruba portas e obriga todos a encarar o que fingiam não ver. E naquele ponto, os números começaram a falar mais alto que qualquer palavra. Naquela noite, depois da chamada da minha mãe, fiquei sentada diante do computador, com o ecrã ainda iluminado pelo nome do ficheiro. Megan, 14 meses. PDF. As linhas frias da tabela cintilavam diante dos meus olhos. Datas, valores, IBANs. Não havia emoção ali, apenas fatos. Mas, de algum modo, aquelas colunas diziam mais sobre mim, sobre nós, do que qualquer conversa alguma vez teve coragem de dizer. Por um momento, pensei em apagar tudo, fingir que nada tinha acontecido, voltar à paz superficial de sempre, mas já não havia volta. A paz que se constrói sobre mentira nunca dura. Eu sabia que, ao clicar enviar, ia começar uma guerra fria dentro da própria casa. Mas também sabia que a verdade, às vezes, precisa ser cruel para ser ouvida. A resposta veio no dia seguinte. Não em palavras, em silêncio. Aquele tipo de silêncio que pesa mais do que um grito. Megan não ligou. Meu pai não escreveu. Mas o silêncio deles era a confissão mais alta que já ouvi. À noite, finalmente, o telefone tocou. Era a minha mãe. A voz dela tremia, entre choque e culpa. Filha, pensávamos que ela te ajudava, que te mandava dinheiro para começares o teu negócio? Durante alguns segundos, eu não consegui falar. Não por raiva, mas porque aquela frase partiu algo dentro de mim que ainda restava inteiro. Durante um ano, eles tinham olhado para mim com pena e para ela com admiração, enquanto eu carregava tudo sozinha. Respirei fundo e respondi apenas: não, mãe. Fui eu que a sustentei. Fui eu que paguei o brilho que vocês aplaudiam. Do outro lado da linha, ouvi um suspiro longo, arrastado. Não era surpresa. Era vergonha. Depois disso, desliguei. E pela primeira vez em muito tempo, não chorei. Não havia mais lágrimas para uma dor que já tinha secado. Senti-me vazia. Mas nesse vazio, havia algo novo. Uma estranha sensação de liberdade. Naquela noite, imprimi as páginas do PDF e levei comigo até o Tejo. O vento frio de Lisboa batia no rosto, e as folhas tremiam entre os meus dedos. Cada número, cada transação, era uma lembrança de uma parte minha que ela tinha tomado. Olhei para as folhas e pensei: a verdade é simples, nós é que complicamos quando tentamos escondê-la. Deixei as páginas voarem, não para me livrar delas, mas para provar a mim mesma que eu não devia nada a ninguém. O rio levou embora os papéis, e com eles, parte do peso que me prendia. Voltei para casa tarde. O prédio dormia, mas a minha mente não. O telefone vibrou sobre a mesa. 3 toques. Um nome na tela. Megan. Olhei para o ecrã por alguns segundos, o coração batendo devagar. Atendi. Do outro lado, o silêncio. Depois, uma voz fria, firme, ensaiada. Foste longe demais. Fechei os olhos e respirei fundo. Não respondi, porque eu sabia. Naquele tom calmo, havia algo perigoso. Ela não ia parar. Não depois de perder o controlo. E eu estava prestes a descobrir até onde alguém é capaz de ir para proteger uma mentira. Quando a máscara começa a cair, alguns tentam segurá-la com as mãos sujas, mas não dá para esconder o que já rachou. E foi aí que o colapso começou. O que veio depois daquela chamada não foi silêncio, foi um vazio barulhento, como o eco de algo que acabou de desabar e ainda procura onde pousar. Nos dias seguintes, a vida da Megan começou a desmoronar, uma peça de cada vez. Primeiro, o emprego. Soube através de uma amiga em comum. Disseram que era corte de pessoal, mas eu sabia. Quando a verdade aparece, ela arrasta tudo o que foi construído em cima da mentira. Depois veio o carro, aquele jipe branco que ela adorava exibir nas redes sociais. Um dia, simplesmente, desapareceu.
tinha sido rebocado. Ela não pagava o leasing há meses. O apartamento de luxo? A senhoria começou a cobrar aluguéis atrasados. As fotos de brunch e viagens deixaram de aparecer, e lentamente, a irmã perfeita desapareceu do ecrã, como se o brilho digital tivesse finalmente se apagado. Recebi uma mensagem curta, fria. Feliz agora, olhei para o telemóvel durante longos segundos. E percebi. Não. Eu não estava feliz, porque a verdade não me deu prazer. Deu-me apenas paz. E paz, às vezes, é só o silêncio depois da explosão. Mas a história ainda não tinha acabado. 3 semanas depois, já tarde, bateram à minha porta. 3 toques secos. Olhei pelo olho mágico. Era ela. Abri com cuidado. Sem maquiagem, cabelo preso, olhos vermelhos. Vestia um moletom velho, as mãos escondidas nos bolsos. Não era a Megan das fotografias. Era só Megan, pela primeira vez em muito tempo. Não posso continuar assim. A voz dela soava cansada, quase infantil. Não tentou entrar. Apenas ficou ali, parada no corredor, como se tivesse medo da luz. Perdi tudo. O emprego, o carro, o apartamento, até o namorado. Era tudo mentira. Eu fingia que tinha uma vida estável. Mas nem salário eu recebia. Eu só não sabia como parar. O ar cheirava a chuva e arrependimento. Ela respirou fundo e olhou para mim. Achei que se todos acreditassem em mim, talvez eu acreditasse também. Houve um instante em que quis abraçá-la, mas a dor entre nós ainda era uma parede. Então, apenas disse, liga-me amanhã. Ela assentiu, com um pequeno ok quase inaudível. Virou-se e começou a andar pelo corredor. Os passos ecoavam lentos, tristes, até desaparecerem nas escadas. Fechei a porta e fiquei ali, encostada, respirando devagar. Não senti raiva, nem pena. Senti compreensão, porque no fundo, ambas tínhamos vivido a mesma prisão. Ela dentro da mentira, eu dentro do silêncio. Naquela noite, percebi que perdoar não é esquecer. É apenas escolher não carregar o peso do outro. E pela primeira vez, desde que tudo começou, olhei para o espelho e vi uma mulher diferente. Não a irmã menor, não a sombra, mas alguém inteira. Alguém que finalmente tinha aprendido o valor da própria voz. O colapso não foi o fim. Foi o início de algo mais raro. Um tipo de paz que só nasce quando a verdade finalmente não assusta mais. O tempo passou. E o silêncio que antes doía, agora acalmava. Não era o mesmo tipo de silêncio que se instala depois de uma briga, aquele pesado, desconfortável. Era outro, mais leve, como o som do mar ao longe depois de uma tempestade, quando as ondas finalmente param de bater com raiva. Durante meses, eu procurei entender em que momento a nossa relação tinha se tornado uma guerra. Percebi que nunca foi sobre dinheiro, foi sobre verdade. Sobre o medo que temos de ser vistos sem o verniz, despidos das versões que criamos para agradar. A Megan precisou perder tudo para se encontrar, e eu precisei perder lá, pelo menos a versão que eu sustentava, para me encontrar a mim mesma. De vez em quando, ela ainda me manda mensagens curtas. Como estás? A mãe perguntou por ti. Nada profundo, nada fingido. Só o suficiente para mostrar que, de alguma forma, estamos a tentar reconstruir algo. Talvez não o que foi, mas o que ainda pode ser. Os meus pais já não falam daquilo. Aprenderam. A força, que orgulho é uma forma disfarçada de cegueira. E eu aprendi que amor sem limite vira servidão. Há dias em que passo pelo café onde ela costumava tirar fotos. As mesas ainda estão lá, o mesmo cheiro a café torrado, o mesmo reflexo dourado na janela ao fim da tarde. Mas agora, quando olho, já não sinto inveja, sinto empatia, porque sei que por trás de cada vida perfeita pode existir alguém a desmoronar em silêncio. A vida seguiu. O meu trabalho voltou a fluir. Não da mesma forma, agora com calma, com propósito. E às vezes, quando abro o computador, ainda vejo aquela pasta arquivada. Megan, 14 meses. Não a apaguei. Não por rancor, mas porque me lembra quem eu era e quem não quero ser novamente. Naquela noite em que tudo começou, achei que tinha destruído a família. Hoje entendo que só derrubei as paredes falsas que nos separavam da verdade. A paz não veio de pedir desculpas, nem de receber uma. Veio do simples ato de parar de justificar o que é justo, porque há um tipo de liberdade que nasce quando deixamos de tentar ser compreendidos e passamos apenas a ser. Durante anos paguei pelo silêncio. Agora, aprendi a cobrar respeito. A luz do amanhecer entra pela janela.
As cortinas dançam devagar, e a respiração volta ao ritmo normal. Não há vitória, nem derrota, apenas verdade. E a verdade, às vezes, é o único final feliz possível. Ajudar não é se anular. Família não é quem te aplaude, é quem te escuta quando ficas em silêncio.